No vídeo anterior, eu mostrei aqui no canal o porquê não usar o DR junto com o disjuntor geral, que isso é pedir para dar problema. Porém, teve gente aí que andou comentando, como esse nosso amigo aqui que disse que eu estou falando bobagem, e esse outro aqui que disse que eu estou dando recomendações completamente fora da norma. Então, eu decidi nesse vídeo aqui detalhar ainda mais e mostrar para vocês, segundo a norma NBR 5410, aonde ela mostra o porquê não usar o DR junto com o disjuntor geral. E ainda tem mais, eu vou mostrar aqui na norma os circuitos ou situações no qual não é obrigado, ou seja, não precisa usar o DR. Vamos lá então? Então, primeiro de tudo, para você que está chegando hoje e ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber novas notificações, pois sempre estamos postando novos vídeos para ensinar muito aí nesse conteúdo sobre eletricidade. E não esqueça de depois deixar seu comentário aqui, o que você achou, ou se você tem alguma dúvida aí para novos vídeos. Para a gente começar a entender, vamos aqui primeiramente nesse item que é o 4.2.5 da NBR 5410, onde fala sobre a divisão das instalações. Aqui diz que a instalação deve ser dividida em tantos circuitos quantos necessários. E abaixo diz que a divisão da instalação em circuitos deve ser de modo a atender, entre outras, as seguintes exigências: segurança, conservação de energia, funcionais, de produção e de manutenção. Então aqui já mostra que nós precisamos dividir os circuitos de forma a atender algumas exigências que são, entre elas, a segurança, ou seja, caso tenha algum desligamento, você não prive toda uma instalação, ou a conservação de energia. Como exemplo, caso em um prédio lá, em um edifício comercial, acabe a energia, eu não posso privar toda a outra parte da instalação da energia, mantendo, por exemplo, a climatização, que em alguns pontos ela pode ser muito importante, ou, por exemplo, não desligando os circuitos de câmeras e alarmes, entre várias outras situações. Então aqui já mostra que se eu tenho um DR como geral e a minha instalação dá qualquer defeito em qualquer ponto na instalação, o que vai acontecer? Vai desligar o geral, ou seja, vai desligar tudo. E aí eu não consigo fazer a divisão da instalação e não consigo manter, por exemplo, a conservação de energia, a segurança, entre esses outros itens que a norma aqui cita. Então eu já podia parar o vídeo por aqui e mostrar que o DR, como geral, é pedir para dar problema e vai contra o que a norma fala aqui na divisão de circuitos. Afinal de contas, não tem como eu dividir um circuito mantendo um único DR como geral. Porém, tem outro ponto importante aqui na norma que está nesse item, que diz que o uso do dispositivo de proteção à corrente diferencial residual com corrente diferencial residual, ou seja, o DR, é reconhecido como proteção adicional contra choques elétricos, ou seja, o DR ele não é a proteção principal. Esse nosso amigo que comentou que eu estava falando bobagem, ele comentou logo abaixo dizendo que o DR salva vidas. Correto. Porém, ele não é o dispositivo principal para essas proteções, e sim a equipotencialização. Estão lembrados de fazer o aterramento e equipotencializar todas as massas, ou seja, todas as carcaças dos equipamentos, tudo tem que estar devidamente equipotencializado? Essa é a proteção principal, além de que a norma também cita outras proteções que podem vir a ser utilizadas, como criação de barreiras, obstáculos, colocação de invólucros e etc. Afinal, aqui embaixo, nessa nota, diz que a proteção adicional provida pelo uso de dispositivos diferencial residual de alta sensibilidade visa casos como os de falha de outros meios de proteção e de descuido ou imprudência do usuário. Ou seja, caso tenha um descuido ou uma imprudência do usuário, ou seja, pessoas inadvertidas, pessoas que não conhecem nada sobre eletricidade, como por exemplo crianças. Nessas situações onde pode haver esse contato, eu preciso utilizar o DR. Isso é um item obrigatório, que aqui embaixo nesse item diz casos em que o uso do DR é obrigatório, que são, por exemplo, circuitos que sirvam de ponto de utilização situado em locais contendo banheira ou chuveiro, os circuitos que alimentam tomadas de corrente situadas em área externa à edificação, ou seja, aquele local que pode chover, circuitos de tomadas de corrente situadas em áreas internas que possam vir alimentar equipamentos no exterior, ou seja, que podem vir alimentar equipamentos que podem estar em área que pode sofrer ali ação de água como a chuva, os circuitos em locais de habitação,
que sirvam a pontos de utilização situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, entre outros. Os circuitos que em edificações não residenciais sirvam a pontos de tomada situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, entre outros. Você percebeu aqui que a norma já começou a detalhar nos dois últimos itens, falando sobre circuitos residenciais e circuitos não residenciais, e em ambos ela especificou a obrigatoriedade em áreas molhadas, como banheiros, lavanderias, esses itens. Porém, você percebeu que ela já detalhou e mostrou a diferença entre áreas residenciais e áreas não residenciais. Por quê? Igual a nota lá em cima que a gente viu, porque as áreas residenciais elas tendem a ter mais pessoas que podem agir, por exemplo, com descuido ou imprudências. Pessoas idosas, crianças ou pessoas que estão simplesmente ali morando na casa e estão pouco preocupados com a eletricidade ou que sequer conhecem sobre os perigos da eletricidade. Então a norma ela já diferencia bastante sobre áreas residenciais e não residenciais. E mesmo nessas áreas residenciais, a norma aqui embaixo, ela coloca em notas, por exemplo, dizendo aqui na nota 3 que admite-se a exclusão, na linha D, dos pontos que alimentem aparelhos de iluminação posicionados a uma altura igual ou superior a 2,50 metros. Ou seja, uma lâmpada que está a mais de 2,50 metros não tem o risco da pessoa inadvertidamente ou por um acidente encostar ali e tomar um choque elétrico. Diferentemente, por exemplo, que seria de uma máquina de lavar, onde a pessoa pode acabar encostando na carcaça e se estiver energizada ela tomar um choque e vir a óbito, como ocorre muito no Brasil. Afinal, se a instalação da lâmpada estiver correta, ou seja, o eletricista passou corretamente a fase pelo interruptor, se é um circuito bifásico, ele passou as duas fases por um interruptor bipolar e aí a pessoa desliga o interruptor e vai trocar a lâmpada, não tem risco nenhum de choque elétrico. Nessas situações, a norma ela fala que o circuito de iluminação, por exemplo, não precisa utilizar o DR. E aqui ela fala outras situações, como por exemplo, aqui na nota 1, onde diz que no que se refere a tomadas de corrente, a exigência de proteção adicional por DR, de alta sensibilidade, se aplica às tomadas com corrente nominal de até 32 amperes, ou seja, passou de 32 amperes, equipamentos, por exemplo, de usos industriais, como em padarias, fornos, etc., já não precisa mais obrigatoriamente utilizar o DR. Lembra que eu estou dizendo sobre obrigatoriamente. A norma não diz que você não precisa ou que você não pode utilizar. Você pode utilizar o DR aonde você quiser. Porém, precisa sempre ficar atento a esses detalhes, como na divisão de circuitos. Como diz lá, você precisa manter a conservação de energia, a segurança, a funcionalidade, separar os circuitos para manutenção, tudo da forma correta. Está separado, você pode usar como você quiser. O problema é que você precisa precaver casos como, por exemplo, o que diz aqui na nota 4, onde fala aqui que quando tem um risco de desligamento de congeladores por atuação intempestiva da proteção. Ou seja, aqui fala, por exemplo, de situações em que pode ocorrer. Imagina uma sorveteria onde tem vários congeladores lá de sorvete e aí, por acaso, durante a noite o DR simplesmente desligou. E aí passou tudo desligado durante a noite inteira e aí o proprietário acaba perdendo todo o que ele tinha lá de estoque. Nesses casos tem que ser previsto a divisão de circuitos, pode ser utilizado um DR, porém aqui cita o uso do DR com alta imunidade, ou seja, aquele que não vai desligar por perturbações na rede que podem ocorrer e também causar falhas. Então você imagina nessa situação, por exemplo, onde tem congeladores, freezers, etc. Se eu tenho um DR sendo usado junto com o geral, já devo perceber que o prejuízo lá vai ser grande por qualquer falha em qualquer ponto da instalação. Não está dizendo que não pode utilizar. Além disso, tem situações em qual o DR, como por exemplo em um aterramento TNC, ele não funciona e não deve ser aplicado, exceto caso você alterne para um aterramento TNCS. Se vocês quiserem, deixa aqui embaixo no comentário que eu posso fazer um vídeo detalhando e mostrando por que o DR não funciona no aterramento TNC e como é que você faz essa mudança para TNCS. Se quiser, deixa aqui embaixo no comentário que aí eu faço um vídeo para vocês. Estamos com o curso de instalações elétricas, estamos aí em fase de pré-lançamento do curso, clica aqui embaixo, o curso você vai aprender demais. Tudo isso daqui e muito mais para você se tornar um profissional de verdade. E teve um comentário nesse vídeo que o nosso amigo disse que ele tinha problemas com a bomba da piscina
que vivia dando choque elétrico, e aí ele instalou o DR e disse que resolveu tudo, os choques pararam, e aí ele comentou que eu estava dando recomendações que fugiam da norma. Então, aqui no item diz que diferentes medidas de proteção contra choques elétricos podem ser aplicadas e coexistir numa mesma instalação. E aí na norma começa a falar justamente sobre a criação de obstáculos, criação de invólucros, a separação elétrica, entre outros vários itens. Então, por exemplo, no exemplo que o amigo citou do motor de piscina, estava dando choque, quer dizer que a principal proteção, que era a equipotencialização, ou seja, aterrar corretamente a carcaça do motor, se a tubulação da piscina também fosse metálica, também deveria estar aterrada, e isso já evitaria o choque elétrico. Lembrando que o DR ele é uma proteção adicional contra pessoas inadvertidas e imprudentes. O motor da piscina ele deve estar corretamente fechado em um espaço onde somente uma pessoa orientada, uma pessoa qualificada, deve acessar para fazer manutenções e qualquer intervenção, e não uma criança ou qualquer outra pessoa ter acesso àquilo ali. Então o erro não foi o fato de ter ou não ter um DR no motor da piscina, e sim o fato dele não estar devidamente equipotencializado e o local fechado para que ninguém tivesse acesso. Mas como eu disse, isso não quer dizer que ele não pode instalar o DR, ele pode, porém não é obrigatório. E aí justamente a norma diferencia situações entre áreas residenciais e áreas não residenciais. No caso da casa dele, ele colocou o DR no motor e tá tudo certo. Se desligar, vai desligar o motor da piscina e talvez ele tenha que ficar ligando isso 10 vezes por dia, é um problema dele. Porém imagina isso numa situação em um clube, onde tem lá piscinas e tem vários usuários e de repente começa a ter problemas de desligamentos porque deu fuga de energia no motor, vai prejudicar vários usuários, vai prejudicar o funcionamento do clube, e isso não é admissível e não precisa, porque afinal de contas a área onde estão os motores de um clube, ela deve ser um local de acesso de apenas pessoas qualificadas e orientadas. Então ali um eletricista ele sabe quais são os procedimentos que ele tem que seguir segundo a NR10, de como é que ele deve fazer manutenção, onde ele deve desenergizar, constatar a ausência de tensão, fazer o aterramento e aí sim fazer os trabalhos necessários que precisam, além de usar os EPIs correto. Entendeu já a diferença entre uma área residencial e não residencial? Deu para entender aonde você realmente é obrigatório o uso do DR e aonde não é? Tem essas diferenças. E outros pontos, teve outro colega aqui nosso que comentou o seguinte, que existem exceções como por exemplo uma lavanderia industrial. Não tem jeito lá, uma área molhada, eu preciso usar o DR. Será? Vamos olhar aqui embaixo aqui na norma, onde ela fala sobre a proteção do sistema CELV-PELV. Vou pegar exemplo aqui do sistema CELV, que é um sistema onde utiliza o extra baixa tensão. Então, por exemplo, em máquinas e equipamentos, segundo a NR12, é obrigatório em toda a parte de comando e controle a utilização da extra baixa tensão, ou seja, tensões que não são perigosas para choques elétricos. Ou seja, todo o painel da máquina, onde tem lá os botões no qual o operador terá acesso, deve estar com tensões de extra baixa tensão que não apresentam risco, como por exemplo o uso da tensão de 24 volts, tanto alternada quanto contínua. Não tem como o operador tomar um choque ali se estiver aquelas tensões. E essas máquinas, como exemplo que ele citou de lavanderia, elas são feitas totalmente em inox, ou seja, a chance delas se energizarem é muito grande. Então se eu tenho lá uma válvula 220, um motor de 380 volts, a chance de eu energizar o equipamento é muito grande, com as tubulações metálicas, a carcaça metálica. Para isso eu preciso ter um aterramento eficiente e não desligar a máquina porque deu uma fuga de energia. Afinal de contas, nesses processos industriais, e isso eu conheço muito bem, pode dar um prejuízo muito grande caso o equipamento venha a desligar, como exemplo de uma lavanderia que está fazendo lá um serviço de um tingimento. O prejuízo pode ser muito grande, pois alguns minutos ali parado por um desligamento involuntário que ocorreu, o prejuízo de perca total da produção que está ocorrendo naquele momento. Então nesses casos não faz sentido algum eu usar o DR nesses equipamentos. E tem outro item ainda que comprova a não utilização, como por exemplo, aqui no item 5.1.6, onde fala sobre a omissão da proteção contra choques elétricos. Diz que admite-se omitir a proteção contra choques elétricos nos locais acessíveis somente a pessoas advertidas, que é a tabela BA4, que inclusive eu postei um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo, onde eu explico e mostro todas essas classificações BA4, CA4, BA1, CA1, o que é esse detalhamento de áreas e tipo de pessoas que acessam os locais
no qual muda completamente a forma de executar uma instalação elétrica. Ou qualificadas BA5 e as condições de outros itens foram simultaneamente satisfeitas. As pessoas BA4 ou BA5 devem estar devidamente instruídas com relação às condições do local e a tarefas a serem nelas executadas. Os locais devem ser sinalizados de forma clara e visível por meio de indicações apropriadas. Ou seja, se eu tenho um local como, por exemplo, indústria, uma lavanderia, como o nosso amigo citou exemplo, esse local, obrigatoriamente, por norma, eu tenho que ter todas as pessoas que trabalham lá terem passado por um treinamento, estarem advertidas, saberem de todos os riscos, terem os EPIs corretos para todos os tipos de trabalho e pronto. Eu não preciso colocar proteção adicional, porque a proteção lá vai ser ter pessoas advertidas, qualificadas e orientadas trabalhando no local. Dessa forma, as pessoas sabem até onde elas podem mexer, o que elas podem mexer e o que fazer em caso de falha no equipamento. Não vou ter pessoas imprudentes ou inadvertidas, como exemplo, numa residência, numa creche, onde só tem crianças. Percebeu que a instalação muda completamente? E a norma, ela admite o não uso do DR nessas áreas. Então, se eu tenho indústrias com equipamentos, pessoas treinadas, tudo qualificadas, eu não tenho motivos para usar um DR e causar um desligamento do equipamento, como a gente viu lá no item 4.2.5 e, por exemplo, estragando a produção de uma empresa ou acabando com a segurança de um local, desligando câmeras e alarmes de segurança e tudo mais. Todo eletricista, e você, por favor, presta atenção, não vai sair fazendo instalação padrão em qualquer lugar. Muita gente aprendeu aí a utilizar o DR junto com o geral, porque viu um vídeo, assistiu num curso e pronto, é assim que liga o DR e é assim que funciona. Não é, e a gente precisa olhar e observar com detalhes tudo que está escrito aqui na norma NBR 5410. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar aquele like aqui embaixo, deixe seu comentário o que você achou, se ficou alguma dúvida, se você gostaria de ver mais conteúdo aqui no canal. E não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e segue a gente também lá no Instagram e acesse o nosso grupo lá no WhatsApp, pois essa comunidade está cada vez crescendo e estamos aqui para te ajudar. Aguardo você no próximo vídeo.